Olá pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossos estudos, agora não mais sobre as cartas de Paulo, né? Nós terminamos as cartas de Paulo. Foram 11 vídeos e espero ter colaborado com os irmãos, com todos vocês, para uma edificação maior, um entendimento maior dos ensinos de Paulo, que são maravilhosos, né? E agora não poderia deixar de fora a carta aos Hebreus, uma obra-prima do Evangelho do Reino. Não poderia de forma alguma passar todos esses vídeos sem citar a carta aos Hebreus, algo sensacional, juntando com a carta de Romanos, a carta de Efésios e de Hebreus. Colocaria essas três cartas numa prateleira superior, né? Abaixo dos Evangelhos. Depois, essas cartas, elas nos ensinam muitas coisas, são impressionantes. E a respeito da carta aos Hebreus, ela não tem autoria, e durante séculos, todos os séculos, sempre foram feitas pesquisas e tentaram identificar de quem era essa carta, né? Nunca foi definida a sua autoria. Também não vamos nos preocupar muito com isso, né? Mas há uma grande possibilidade de ter sido Paulo mesmo, ou um dos seus discípulos, um daqueles obreiros que ele treinou. E há uma pista muito grande sobre isso, que é a respeito, no final, no capítulo 13, fala a respeito de Timóteo, que ele aguardava que Timóteo fosse solto. Em algum momento Timóteo foi preso e era de familiaridade com Timóteo. Então seria o próprio Paulo ou alguns dos irmãos cooperadores ali, né? Então há alguns nomes: Paulo, Barnabé. Embora Barnabé não fazia parte dessa equipe de Paulo, né? Ele influenciou bastante a Paulo e possivelmente se encontraram depois, né? Lucas, há a possibilidade de ser Lucas, um tal de Clemente de Roma, Epáfras, Silas, são nomes sugeridos. Foram nomes sugeridos nos primeiros séculos. Porém, na Idade Média, com a reforma de Lutero, João Calvino, ele botou uma pimenta nisso aí. Ele fez menção ao livro de Atos, quando fala a respeito de Apolo. Em Atos 18, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então esse irmão Apolo depois fala que Priscila e Áquila o tomaram e começou a ensiná-lo nos caminhos do Senhor, dos ensinamentos de Paulo. Então, Apolo era eloquente e poderoso nas Escrituras. Por que poderoso nas Escrituras? Como pode, né, alguém ser poderoso nas Escrituras? Eu fico olhando a vida desse irmão e eu mesmo gostaria de ser poderoso nas Escrituras. Eu não estou longe disso, mas olha que menção maravilhosa que é feita a respeito dele, né? E para escrever Hebreus, irmãos, somente quem é poderoso nas Escrituras poderia ter escrito Hebreus, porque é um conhecimento fabuloso do Velho Testamento. Fala sobre Salmos, o Pentateuco, os profetas. O capítulo 11, então, é o resumo completo de Gênesis aos profetas. É impressionante. Então, Calvino, com propriedade, atribuía ao Apolo, né? Talvez, quem sabe, né? Mas isso não vem ao caso. Vamos voltar a Hebreus. Hebreus, ele é muito importante para nós, porque além de ser uma obra-prima, ela foi escrita aos judeus que se convertiam. Havia muita, como falei em todos os vídeos anteriores, havia muita rixa, vamos falar assim, de hebreus
de judeus que se convertiam com os gentios, os demais cristãos. E esse escritor aqui, ele vai fundo, ele vai na veia mesmo, ele vai colocar coisas sendo sublimes, e não serve só para os judeus, serve para nós. É fantástico essa carta. E para um melhor compreendimento, eu fiz uma divisão, como fiz lá em Romanos, por blocos. Eu quero citar esses blocos para que leiam esses blocos por inteiro, não separados. Lendo esses blocos para maior entendimento. Eu chamei do bloco, o primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 5, onde fala que Cristo é maior que os anjos, que Moisés, que Arão. Então o escritor vai colocando, mostrando que Cristo é maior do que todos os que passaram, né? Eles acreditavam que a maioridade estava em Moisés, em Abraão, e não. O escritor coloca que Cristo é maior até que os anjos, até que o próprio Moisés, que Arão. O segundo bloco é o capítulo 6 e 7. Esse é muito interessante, 6 e 7, porque o escritor ele dá uma cutucada lá para os hebreus, né? Que fala, vocês perderam, vocês já deveriam corresponder ao tempo ocorrido, o tempo decorrido. Ou seja, nas linguagens do dia de hoje, né? Vocês perderam o trem, meu querido. Vocês perderam o trem. Vocês eram as primazias. E agora não. Agora vocês não são mais a primazia, né? Mesmo porque sabemos que há um intervalo aí, existe a teoria da substituição temporária. Marcos Moraes fala muito sobre isso, né? Que Deus deu um tempo para tratar com Israel e agora começa a tratar com a igreja. Então ele fala algumas coisas disso no capítulo 6. E no 7, ele ele mostra algo interessante sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Eles adoravam, eles se vangloriavam tanto de ser filhos de Abraão, colocavam Abraão acima. E o escritor falou, acima de Abraão tinha um outro lá que ninguém conhece. Não tem genealogia, não tem antepassado, não tem descendente, mas Deus usou para estabelecer Abraão. Quem? Esse Melquisedeque. E aí ele fala que Cristo é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, não é Abraão o ponto de partida, é o próprio Senhor que é o ponto de partida das coisas do reino de Deus. Capítulo 8, o terceiro bloco, capítulo 8, 9 e 10, do 8 ao 10, fala a respeito dos sacrifícios que tinha na lei e o sacrifício de Cristo. É algo para colocar assim uma pá de cal para parar com esse cerimonial da lei, com todos os preceitos da lei que não convinham a agradar o Senhor. Um quarto bloco seria apenas o capítulo 11. O que temos no capítulo 11? Os exemplos da fé, que é toda aquela ele discorre desde Abel e vai até os profetas. É incrível como que esse escritor ele é muito poderoso mesmo, né, nas escrituras. Ele dá um relato completo do Velho Testamento, mostrando os exemplos da fé. Um outro bloco, o quinto bloco, seria o capítulo 12. Aqui quero deixar claro que o capítulo 12, para mim, é o ponto alto do Evangelho do Novo Testamento. Aqui é onde coloca Cristo como autor e consumador de nossa fé. É maravilhoso. Esse é um capítulo inteiro que devemos ter nas nossas mentes, impresso no nosso coração, porque ele é base, ele é o clímax do novo Evangelho, vamos falar assim. Da mesma forma, o capítulo 13, termina no capítulo 13, seria o nosso último bloco, que ele faz orientações e exortações. Muito joias orientações de conduta, de procedimentos, muito boa essa carta. Então leia por blocos, leia nesses blocos, com muita diligência, concentração sobre esses blocos, que o Senhor vai falar muito com você, porque são palavras preciosas. E para que não nos confundamos, que leiamos dessa forma, que o Senhor nos revele e nos traga mais revelação e edificação para todos os irmãos, para toda a igreja.
E eu vou terminar aqui lendo alguns textos da carta de Hebreus, que todos conhecem, é muito falado, mas não podemos de forma alguma, não posso deixar de citá-los. E, se possível, grave bem esses textos, esses versículos. Ele vai nos encher de fé, nos encher de esperança e vai nos animar muito. Começo com Hebreus 6:19. Hebreus 6:19. No finzinho do 18: tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. A esperança, meus irmãos, é a âncora da nossa alma. A nossa alma é cheia de defeitos, é cheia de problemas, é cheia de situações. A nossa alma é que nos traz problemas. E a esperança em Cristo, a esperança na sua vinda, a esperança nele é que nos enche de alegria, nos enche de esperança e confiança que estaremos juntos com o Senhor. Eu passo agora Hebreus 10:19, são todos bem conhecidos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja como ele identifica, né, o véu no Antigo Testamento e o véu espiritual que temos agora. Então, tenhamos intrepidez, entramos, querido, no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é um lugar reservadíssimo. Imagino que todos queriam entrar lá e não podiam. Hoje eu posso, você pode. Entre, meu irmão, minha irmã, no Santo dos Santos, se delicie com o Senhor, com a palavra dele, com a vida dele. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, querido, não retroceda, jamais retroceda no Senhor, seja sempre firme. Nós não somos daqueles que retrocedem, nem eu e nem você. Continue firme, meu querido. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que maravilha esse texto. Que maravilhoso. A paz com todos. Sem paz, sem a paz, a comunhão com os irmãos, a amizade, o amor, como Paulo demonstrou em todas as cartas que estudamos. Isso tem que ser o nosso motor, querido, o motor que nos propulsiona para frente, seguirmos em santificação e amor aos irmãos. E por fim, eu termino com aquilo que para mim é o suprassumo do Novo Testamento. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, principal de todos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, da minha fé, da sua fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Veja como ele frisa nesses versículos a alma. A alma nossa é problemática, queridos. Então, se entregue ao Senhor, deixa que Ele cuide da sua alma e grave esses versículos. Grave, queridos, esses versículos, eles nos ajudam muito em nossa caminhada, me ajuda muito, ajuda a minha família e vai ajudar muito a vocês. Um grande abraço, aqui termino, espero ter ajudado de alguma forma, que todos sejam edificados e se dediquem mais ainda na palavra e nas cartas de Paulo e na carta aos Hebreus. Um beijão, abraço a todos.